Ana chegou à estação de trem de Ouro Preto ainda de madrugada, quando a névoa cobria os trilhos e o cheiro de café fresco se espalhava no ar vindo das barracas improvisadas. Sentou-se em um banco de madeira gasto pelo tempo e esperou. O som dos apitos distantes e o ranger das rodas metálicas eram como promessas de reencontros. Na mala pequena que trazia consigo, havia apenas algumas roupas e uma carta dobrada tantas vezes que já perdera a cor. Era a carta que lhe dera a esperança de que, naquela estação, sua vida poderia mudar. O bilhete dizia apenas: espere por mim, estarei lá. Essas 4 palavras a sustentaram durante semanas. O primeiro dia passou devagar, entre chegadas e partidas. Turistas tiravam fotos da arquitetura antiga, trabalhadores corriam para não perder o trem, crianças riam ao correr pelos corredores. Ana permanecia ali, com o olhar fixo em cada rosto que descia das composições. Nenhum era o que ela procurava. Um senhor que vendia pão de queijo aproximou-se e ofereceu um pedaço. Ela aceitou, agradeceu com um sorriso tímido, mas não explicou por que estava sozinha. À noite, quando a estação ficou quase vazia, o silêncio foi interrompido apenas pelo barulho dos insetos e pelo vento frio que descia da serra. Ana apertou o casaco contra o corpo, tentando afastar a sensação de vazio. Lembrou-se das conversas que tivera consigo mesma antes de viajar, e se ele não vier? E se for apenas uma promessa jogada ao vento? Mas a esperança era teimosa. No segundo dia, os vendedores já a reconheciam. Ainda esperando, perguntavam com curiosidade. Ela apenas respondia: sim. A cada trem que chegava, seu coração batia mais rápido, mas a decepção logo voltava quando via apenas estranhos descendo. Alguns passageiros a olhavam com pena, outros com indiferença, mas Ana não se deixava abalar. Assim amanheceu o terceiro dia. O sol dourava as pedras da estação e aquecia o banco onde ela permanecia sentada. 3 dias inteiros se passaram, e ainda assim ela não arredara o pé dali. O cansaço era grande, mas a esperança ainda maior. As horas do terceiro dia se arrastavam como se o tempo tivesse decidido brincar com a paciência de Ana. O calor do meio-dia refletia nas pedras da plataforma e fazia o ar vibrar, quase insuportável. Ela tirou o casaco e deixou a mala ao lado, como se estivesse fincando bandeira no pequeno espaço que já considerava seu. O banco de madeira guardava sua forma, prova de que estava ali há tanto tempo que parecia parte da paisagem. Alguns passageiros a reconheciam de longe e comentavam entre si, como se a figura daquela mulher solitária fosse um mistério a ser desvendado. Quando os apitos anunciavam a chegada de um trem, seu coração se acelerava. Os olhos percorriam cada janela, cada porta que se abria. Pessoas desciam apressadas, algumas se abraçavam emocionadas, outras seguiam sozinhas em silêncio. Mas nunca era ele. O vazio crescia dentro de Ana como um buraco sem fundo. Em certos momentos, pensava em ir embora, abandonar a estação, voltar para casa e esquecer tudo. Mas então lembrava da carta guardada no bolso e das palavras que tinham dado sentido a seus últimos meses. Espere por mim, estarei lá. Não conseguia trair essa promessa. À tarde, a solidão parecia pesar ainda mais. O vento trouxe nuvens carregadas que escureceram o céu, e algumas gotas de chuva começaram a cair. Ana se protegeu como pôde, mas não saiu do lugar. A chuva passou rápido, lavando o chão da estação e deixando o cheiro de terra molhada no ar. O silêncio que se seguiu foi quase cruel. A noite chegou novamente, trazendo o frio da serra. Ana encolheu-se no banco, observando as luzes fracas que iluminavam os trilhos. As dúvidas voltaram a atormentá-la. Será que fui ingênua? Será que ele nunca teve a intenção de vir? As lágrimas ameaçaram cair, mas ela as conteve. Sua esperança era teimosa, maior do que o medo. E, mesmo que todos a olhassem como alguém perdida, dentro de si ela ainda acreditava que algo estava por acontecer. Na manhã seguinte, quando o céu ainda estava pintado de tons alaranjados, Ana continuava no mesmo banco, com a mala a seu lado e o olhar fixo nos trilhos. Já não sabia se esperava por alguém ou apenas por um sinal de que sua decisão de não desistir fazia algum sentido.
Foi nesse momento que ouviu passos apressados e uma risada infantil ecoando pela plataforma. Virou o rosto e viu um garotinho correndo desajeitado, usando botas enormes que balançavam a cada movimento, quase engolindo seus pés pequenos. O menino parou diante dela, ofegante, como se tivesse atravessado o mundo inteiro apenas para encontrá-la. Ana sorriu, surpresa com a ousadia dele, e perguntou baixinho: Você se perdeu, pequeno? Mas o garoto balançou a cabeça, sério, e respondeu com uma franqueza que a deixou sem voz. Não, eu vim te perguntar uma coisa. Você pode casar com meu pai em vez disso? Por um instante, Ana não soube o que dizer. O coração disparou, e ela olhou ao redor, tentando entender de onde aquela criança tinha vindo. Ao fundo, percebeu um homem simples, de chapéu de palha e roupas gastas, parado com as mãos nos bolsos e um sorriso tímido no rosto. Ele observava a cena de longe, visivelmente constrangido, mas sem coragem de se aproximar. O menino, percebendo a hesitação dela, continuou: Ele é bom, eu juro. Só tá sozinho, igual a você. Aquelas palavras atravessaram Ana como um sopro inesperado. Durante 3 dias, esperar alguém que nunca chegava, alimentando uma promessa frágil escrita em poucas linhas. Agora, diante dela, um estranho oferecia outra possibilidade, não em forma de carta, mas por meio da sinceridade inocente de uma criança. Ana não respondeu de imediato. Apenas encarou o garoto, depois o homem ao fundo, e sentiu algo diferente nascer dentro de si, não esperança pelo que passou, mas uma curiosidade silenciosa pelo que ainda poderia vir. Ana permaneceu em silêncio por alguns segundos, sentindo o coração bater mais rápido do que em qualquer chegada de trem daqueles últimos dias. O menino continuava parado diante dela, os olhos grandes e cheios de esperança, como se sua pergunta fosse a coisa mais natural do mundo. Atrás dele, o homem ajeitou o chapéu de palha e deu um passo hesitante, como quem não queria interromper, mas também não sabia se devia ficar parado. Havia no olhar dele uma mistura de timidez e coragem contida, algo que não passava despercebido. Ana respirou fundo e abaixou-se até a altura da criança, ajeitando as botas que quase caíam dos pés pequenos. Sorriu e perguntou em tom suave: E como é o nome do seu pai? João, respondeu o menino de imediato, abrindo um sorriso orgulhoso. Ele cozinha feijão todo dia e sabe consertar qualquer coisa quebrada. As palavras simples fizeram Ana rir, e esse riso quebrou a rigidez que aprende àquele banco havia tanto tempo. Pela primeira vez em 3 dias, sentiu que o peso da espera começava a se dissipar. Levantou-se devagar, segurando a mala, e olhou diretamente para o homem. Ele se aproximou, ainda com passos cuidadosos, e estendeu a mão como quem pede permissão antes mesmo de falar. Me desculpe, meu filho é atrevido. Não devia ter incomodado. Ana apertou a mão dele, sentindo a firmeza e ao mesmo tempo a simplicidade de quem não precisava de promessas escritas para ser verdadeiro. Não disse nada de imediato, apenas deixou o silêncio falar por si. O menino, satisfeito, correu em volta deles, rindo como se já tivesse vencido a batalha. O apito distante de um trem soou, mas desta vez Ana não olhou para os trilhos. Percebeu que o que esperava talvez nunca viesse, e que a vida caprichosa tinha lhe oferecido outro caminho. Não era a chegada prometida em uma carta, mas o início inesperado de algo real. Ana sorriu, sentindo-se leve, e pela primeira vez entendeu que talvez o destino não se encontrasse nos trilhos, mas nos encontros que surgem quando menos se espera.